não há nada mais confortante que uma rotina leve. Acreditamos sim que uma rotina bem estabelecida é benéfica para todos os setores da vida. Sem regras, sem traumas, sem leis ou modelos ideais. Permita-se fazer a sua própria rotina. Chegou a hora de mudar o fluxo. Eu sou Juliana Schitzenberger. E eu, Valéria Pires. Seja bem-vindo ao Rotine-se. Bom dia, bom dia! Estamos em janeiro, 2023 começou, e agora, né? Como vamos? Já tivemos uma primeira conversa sobre prosperidade, sobre como avançar nesse mundo, e agora trazemos uma outra pegada para pensar, para cada um, né? Como o Rotine se diz, cada um ter seu estilo, encontrar a sua forma de fazer as coisas. Trazemos uma pessoa bem bacana, com uma voz muito tranquila, que vai deixar todo mundo bem calmo, numa paz, né, Val? Vem para cá. Bom dia, bom dia. Eu já peguei o meu café aqui para esse bate-papo que vai ser muito legal. Vamos falar de psicologia positiva, gente. Não tem como ser ruim para começar o ano, né? E é como a Ju falou, vocês vão entender do que a gente está falando, que essa plenitude na voz aí dá vontade de bater um papo longo e a gente vai tentar se controlar aqui. A nossa convidada de hoje, ela é especialista em desenvolvimento e treinamentos. E ela acabou de lançar um livro que chama Jornada do Florescer. Então, olha, já é um bocado de inspiração. Vem para cá, Aline Lazari. Bom dia. Bom dia, meninas. Gratidão enorme estar aqui com vocês hoje. E vamos falar sobre mindfulness, psicologia positiva, ciência da felicidade. É um papo cheio de inspiração, né? Ciência da felicidade, mindfulness. É um nome que a gente às vezes fica, né? Mindfulness, enfim. Mas com certeza ele traz aí muitos pontos positivos. Mas vamos começar um pouquinho pela tua jornada, Aline, porque você é professora, você tem outras atividades, sua rotina também não é só psicologia positiva, né? Conta pra gente. Claro. Bom, e já venho aí alguns anos, né, procurando esse equilíbrio tanto mental quanto um equilíbrio profissional, para que a gente consiga, né, colocar o que a gente gosta de fazer, entregando resultado, entregando um pouquinho do que se precisa também e criando uma rotina um pouco mais leve, mais tranquila, para que a gente consiga encontrar a felicidade em alguns momentos, né? E venho nessa busca e fui criando a minha jornada, disso que veio também a jornada do Florescer. Então, acho que organização é primordial e também se respeitar, né? Que tem momentos que a gente está naquele extremo, a gente consegue produzir muito, então aproveita naquela vibe e vai, faz um monte de coisas. Mas também não esquece que tem que se alimentar, que tem que descansar, que tem que curtir a família. E vai encaixando. Então, não ser um robozinho, mas chegou em casa, tá com vontade de descansar? Descansa, tá tudo bem, vai assistir uma série. O legal é criar esse momento de descanso, mas de uma forma que não seja uma coisa obrigada, que você tenha consciência do que você está fazendo e que não seja rotina. Acho que essa é E por isso que eu estou sempre envolvida com bastante coisa. Durante o dia eu trabalho, à noite eu faço pelo menos 2, 3 eventos durante a semana. Então eu também respeito o meu limite, o meu corpo. Então, tem dia que vai dar aula, tem dia que eu estou em trabalho voluntário, tem dia que eu estou em outras atividades, mas aquele momento de você usar realmente as ferramentas do mindfulness, onde você está realmente ali. Você está fazendo aquilo porque você está naquele momento. Então, fica mais fácil, você não fica vivendo esse desespero que a sociedade traz e tem que, né, aquela palavrinha do tem que, né? Porque eu Nossa, tenho que... esse é um termo que eu já cortei. Esse tem que... Não... já falou que tem que já não vai rolar comigo. E é interessante, Aline, porque você fez ali um passo a passo de como a gente... o propósito do Rotine-se.
Toda a sua fala, né, Ju? Toda a sua fala é o propósito do Routine. Foi para isso que a gente criou. Eu fiquei pensando aqui, eu falei assim, gente, ela resumiu de novo, né, para reforçar, né, já que a gente estamos em janeiro aqui, vamos reforçar qual foi o propósito de criar o Routine-se, o porquê do Routine-se e o porquê de chamar Routine-se, né, porque a rotina, ela acaba existindo, mas ela pode ser de maneiras melhores, mais saudáveis, e acho que, assim, como eu comentei nos episódios anteriores, aí eu tenho muita dificuldade com essa questão de meditação e tudo, e aí lendo um pouco e ouvindo, entendendo um pouco mais, até pesquisando até no seu Instagram, entender um pouco mais do Mindfulness, para mim, eu percebi que essa questão da atenção plena, de estar presente, é uma coisa que eu preciso muito, assim, porque eu sou extremamente ansiosa, agitada, a cabeça, se eu deixar, eu tô aqui, mas eu já tô há 3 dias na frente e me atrapalha inteira durante o dia, né? E acho que é isso que não sou só eu, né? Acho que o mundo tá desse jeito, né? A gente não consegue focar, a mania do multitarefas, eu acho que atrapalha muito, né? Aquela coisa de que, temos que ser multitarefas. Multitarefas não existe, né? Ninguém é multitarefas, né? Acho que não tô errada em falar isso, né? Porque eu acho que ninguém consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Não. Isso, a gente estava até falando um pouquinho, né, no pré, mas é treino, né? Então, dizer assim, vou virar aquela chave e amanhã eu vou ser calma, né? Vou sentar, vou acordar às 5 horas da manhã, vou tomar meu suco verde, fiz minha meditação. E muitos alunos trazem isso, puxa, mas eu tenho que ter toda essa rotina. Não tem que, né? Você faz o seu horário, né? Hoje acordei animado, tem um sol bonito, quero sentar e tomar um café, sentar no jardim. Tá ótimo, você já está fazendo a meditação. Ela não tem uma regra, não tem um prazo, não tem uma quantidade, né? Então, existem protocolos que trazem no Mindfulness, né? Seguindo, porque o ideal é que você faça 20 minutos de manhã, 20 minutos à noite, para que você consiga ir ajustando para você trazer a tua concentração de manhã para você, vamos dizer assim, reorganizar o seu dia, né? Como é que você vai, o que você vai conseguir entregar naquele dia também e sentir como é que você tá, como é que tá as tuas emoções nesse dia. É possível fazer tudo o que você quer fazer? Então você joga um pouquinho para dentro para se entender, para poder levar isso para fora. E à noite para você já ir descansando. Mas tem que olhar o que é o melhor para você. É sentar com uma almofada no chão? Ou é pegar uma xícara de café ou chá e sentar num jardim? É a mesma prática, né? E agora eu quero trazer aí, a gente já entrou no assunto, mas assim, o que é Mindfulness? Para quem não entende, não viu, não sabe, não leu, é só meditação? O que é exatamente? O Mindfulness, ele é uma técnica de atenção plena. É você ter atenção no teu momento presente, mas atenção no que está acontecendo com você e ao seu redor. É você tentar trazer a tua mente o mais possível para aquele momento. Então, quando a gente fala, né, porque a cabeça está cheia de coisas, escreve num papel. Você leve 5 minutos para organizar isso. Tem gente que gosta de fazer aquele check, né? Entreguei. Tudo bem, tem gente que não gosta muito, mas tira um pouco dessa pressão que a gente mesmo cria. É normal, o nosso cérebro é feito para pensar, né? Então, tira um pouquinho disso da cabeça, põe num papel, que você começa a ter essa atenção plena, e aí você começa a se perceber. Como é que está o meu corpo? Como é que está a minha cabeça? Como é que está aquele dia? E aí você consegue trazer essa atenção para você não viver nem no passado e nem no futuro. Você está aqui, nesse momento. Então, tá numa reunião, sabe aquele negócio de olhar de fora, né? Tá na reunião, tá pegando fogo, né? Tá todo mundo envolvido ali. Olha um pouquinho de fora, percebe como é que tá o ambiente. Então, você vai criando, são formas, né? Que você vai criando de trazendo a tua consciência para você estar realmente naquele momento. Isso é o mindfulness. E isso vai acalmando, isso vai te trazendo uma consciência, né? Então, é um dos primeiros assuntos que a minha psicóloga tratou na terapia, né? Valéria, vamos tratar isso, né? Vamos viver o agora, o momento presente, né? E como começar isso? Né? Eu vi que até no teu Insta ali tem, né? Como começar, né? Tem alguma dica, o que você pode dizer, assim?
Tenho, claro. O recomendado para a gente criar essa prática, né, é fazer que seja sentado, né? Pode ser numa cadeira, ou pode ser com uma almofada, um lugar que você se sinta confortável. Então, é um momento que você se senta e você realmente se observa. Você fica ali alguns minutos, tem gente que gosta com música, tem gente que gosta com silêncio. Não precisa ser uma música de meditação, uma música, pode ser uma música que você gosta. Escuta aquela música, né? Escuta o que aquela letra está falando. Então, fique naquele momento com você e comece a se perceber. Como é que está a tua mente? Quantos problemas está chegando? E vai deixando ele passar. Então, você começa a trazer essa consciência e você começa a perceber, nossa, eu estou pensando em muita coisa ao mesmo tempo, né? Eu estou criando a ansiedade dentro de mim, porque eu estou... E você começa a se observar e a pensar, pera, o que dá para mudar? O que dá para fazer diferente? Então, eu comecei muito, né, com uma almofada que se chama Azafu. Então, uma almofada de meditação, ela te dá um aconchego melhor, vamos dizer, né, para você conseguir ficar numa posição mais tempo. E sentava e ficava. Tinha dias que eu não queria sentar. Eu pensava, vou pensar no quê? O mundo está pegando fogo. E eu pegando fogo por dentro, eu falava, cara, pra quê, né? Descreveu o meu dia a dia. O mundo tá pegando fogo. E a gente tem que fatiar um pouco, né? Acho que esse parar e refletir é um pouco a gestão do pensamento, né? Para você fatiar e ir por etapas, porque às vezes realmente as demandas estão desabando na sua frente, na sua cabeça e tudo, mas você não consegue resolver tudo ao mesmo tempo. O que é prioridade, né? O que você pode deixar para daqui a pouco, aquele respiro. Olha, mas é dia a dia mesmo, né? É dia a dia, exercício. Então, né, claro, vai ter dia que você vai estar muito, muito, muito nervoso. Então, talvez não seja o melhor caminho. Pega um tênis e vai caminhar. E quantas vezes eu saí andar, né? Vou gastar a minha energia. Não é o momento de sentar. Não vai dar certo. Então, por isso que você começa a entender, né? Mas eu vou sair para caminhar, eu vou prestar atenção numa natureza, eu vou prestar atenção numa coisa diferente. Quem tem filhos, eu vou brincar com os meus filhos. Para ali, quem tem pets, né? Eu tenho 2 cachorros, eu pego a bolinha deles e vou pro quintal. Então, é o momento que eu tô com eles. E essa troca a gente vai fazendo. Então, o mindfulness é realmente você começar a adaptar isso na tua rotina. O que você vai fazer, você está fazendo com essa consciência. Então, começa com a almofada, não deu certo a almofada, vai caminhar, mas vai trazendo para começar a se observar a sua mente, observar o que dá para manter uma vida um pouquinho com mais qualidade de vida, né? Que a vida está passando. Com O relógio certeza. está contando. E a cobrança é muito grande, né? Para que a gente faça tudo a toda hora ao mesmo tempo. A gente, em outros episódios, comentou sobre parar e ir para academia antes do almoço, por exemplo. E a gente muitas vezes se cobrar por isso, né? Como assim? Existe um paradigma da sociedade das 8 às 18, né? Então, como assim, no meio do dia, você vai parar e vai fazer uma coisa diferente, ou vai meditar, né? Vai se perceber, que coisa mais, né? Você está perdendo tempo, você tem que trabalhar. E é muito bom porque a cada convidado a gente tem inspirações, e acho que tudo para contribuir para que a gente pare, veja, se perceba e faça o dia a dia melhor e mais leve, né? Sim, e vai trazendo isso pro momento, né? A gente percebe que cada vez mais, né? A gente fala um pouquinho de burnout, fala de saúde mental e fala de remédio, né? Acho que tem momentos que sim, é preciso, mas assim, só o remédio não vai solucionar. Se você não mudar a tua rotina e você entender o porquê que te levou àquele momento, vai acontecer de novo, e você começa a não entender qual que é o teu propósito, né? Ou por que eu tô aqui? Aí você entra numa crise existencial que você não sabe mais nem quem é você. Então, a ideia é trazendo com as ferramentas do Mindfulness, né? Trazendo com ferramentas do autoconhecimento, trazendo com a ciência da felicidade, que a gente fala muito da gratidão, né? De fazer ambientes mais confortáveis, né? Dá um bom dia. A pessoa pode chegar acelerada do teu lado. Dê um bom dia.
uma brincadeira que eu sempre digo, né? A gente vai no mercado. O que que você faz? Você entra com aquela cara fechada, você só vai procurar os produtos que você precisa e vai embora, né? Teu foco é comprar o que você precisa. Mas e por que não entrar com uma face, né? Um pouquinho mais leve? E você começa a prestar atenção, as pessoas começam a te cumprimentar. Aí você começa a olhar assim, nossa, que gente Viu, legal. Valéria? A minha campanha de dezembro do Dê Bom Dia para as Dê bom pessoas, dia. né, tá aí, ó, continua. A Começa Aline assinou 2023 embaixo. dando bom dia para as pessoas. Mas sabe que eu já fui essa pessoa da cara amarrada para tudo. E hoje eu saio para os lugares, o mercado, inclusive, justamente para arrumar um papo, né? Falei, a gente adora arrumar uma conversinha, né? Se alguém me deu meio sorriso, eu já tô puxando assunto. Então, eu acho tão rico. Outro dia eu me deparei com uma moça entregadora, ela de moto, e ela tava descendo com uma bolsa super pesada, assim, e todo o cuidado do mundo. Eu falei, nossa, tá pesado isso aí, né? Então, às vezes é só uma troca ali, e ela falou, ai, tá cheio de garrafa de vidro e tal. E aí ela foi, colocou na moto dela e tal, e no sair a gente também deu tchau e tal, e foi uma troca positiva, assim, sabe? Eu falei, olha, essa mulher é guerreira e tal. E no mercado, eu adoro ir no mercado para bater papo. É sério, é muito bom, gente. Você troca ali, daí o outro fala, eu que faço pãozinho. Outro dia foi isso. Um senhor falou, olha, farinha integral, mas aquela ali vai vencer já. Então, daqui 10 dias e tal. Mas eu vou pegar essa aqui, é um pouquinho mais cara, mas tem um prazo maior. E eu que faço o pãozinho em casa, sabia? Então, é tão legal, é tão gostoso. A gente sai, volta mais leve para casa, né? Sim. E a gente começa a viver mais leve, né? Por que não fazer teu alimento? E por que não, né? Pegar e sentar num parque. Enquanto você está sentado, você vai ver os cachorros brincando, as crianças brincando, você vê outras famílias. Dali a pouco senta alguém do teu lado e começa a conversar. Essa é a troca. A gente está saindo de um momento de pandemia, né? A gente está... muitos psicólogos trazem sobre o pós-guerra, né? Que, de uma certa forma, a gente está realmente voltando, apesar de achar que a gente está voltando naquele ritmo que tem que ser, né? Nossa, vamos recuperar o tempo que a gente ficou em casa. Mas ninguém parou de trabalhar em casa. Todo mundo trabalhou, né? Sim. O que a gente é uma continuidade do que houve, com tudo que houve, né? E muita gente ainda está com medo, tá trazendo tudo isso. Então, por que não fazer um dia mais empático, né? Por que não usar essa ciência da felicidade? Felicidade não é você sair e estar sorrindo para todo mundo, né? Porque sou tudo paz e amor. Não, é também se respeitar, assim, entender que hoje é um dia bacana, hoje é um dia que um grande amigo sempre diz, né? Tá tudo bem, não tá tudo bem. Aí você começa já a deixar um pouquinho mais leve. Beleza, eu tô com problema. E agora? O que eu vou fazer com isso? Então você começa assim a entender o outro, entender a sociedade, vai criando essa empatia, esse movimento de troca, né? E como a gente tem que aprender com o outro? Agora, se a gente fica só na internet, só nos aparelhos, só nessa rotina, beleza, eu vou trabalhar, vou para casa e acabou. E aí, que hora você vive? Exatamente. E tudo isso tá nessa jornada do florescer? Esse é o título do seu livro, conta um pouco dessa jornada. Claro. Bom, eu venho fazendo uma transformação na minha vida aí desde... Começou em 2016, mas ainda passei por algumas coisas que a gente não imaginava, porque a gente entra sempre naquele ciclo, não, eu vou ficar mais tranquila, aí volta. Vou ficar mais tranquila e volta para o ritmo, né? E em 2020, durante a pandemia, eu decidi fazer coisas diferentes. E eu fui descobrindo algo que eu gostava muito, que era escrever, né? E nessa eu falei, bom, tem tanto curso, tem tanta coisa, eu estava estudando bastante sobre psicologia positiva e ciência da felicidade, e fui conhecendo sobre isso, eu falei, tá aí, por que não a gente preparar um livro, né, algo que a gente possa levar para a sociedade de uma forma realmente de prática, né, a gente vê muito curso, muita coisa, então a proposta do livro foi realmente a gente fazer isso de uma forma, ele é um livro prático, então ele conta um pouquinho da minha jornada e ele conta realmente sobre o florescer, olhando pelas pessoas em formato de planta,
Então, venha trazendo toda essa experiência e você vai trabalhando um pouquinho com a escrita, né? Da escrita afetuosa, terapia, tem bastante exercício de mindfulness. E a gente vai fazendo essa jornada juntos, né? Deixo sempre os meus canais abertos para quem precisar conversar também. E a ideia é a gente levar isso para a sociedade, né? De uma forma que tem muita gente que tem condições, né? De ir até um psicólogo e ter um serviço um pouco mais humanizado. Mas a gente também tem muita gente que está num momento delicado, não sabe que pode ter ajuda ou não tem condições. Então, a proposta do livro é realmente a gente construir aí uma jornada onde a gente leve a mais pessoas, leve a mais... vai levando isso, né? Como se fosse uma plantinha. Vai deixando os ambientes mais leves. E, ao pouco, as pessoas vão chegando. A gente começa a perceber que, após a pandemia, existe vida de uma outra forma também. E é preciso a gente olhar para o ser humano como humano. E que a gente não é um robô. E que tá tudo bem, você se respeitar. Tô babando aqui, gente. Vocês não estão vendo a minha cara, mas tô babando, porque é inspirar pessoas, Aline. E é uma trajetória linda, né? Eu acho que a gente tem que disseminar práticas positivas. Esse se perceber entrou na minha vida muito recente e eu vi o quanto isso foi importante. E o quanto eu também pratico isso com a minha filha. Porque eu também eu lembro, acho que eu já mencionei isso aqui em outro momento, que eu falava para ela a hora do banho, né? Então, vamos tomar banho e tá. Até um dia que eu olhei para ela, ela tava assim, sentindo a água, sabe? Uhum. Naquele momento, que bom que eu percebi isso, mas foi um choque para mim, porque eu falei, meu Deus do céu, eu não tô deixando ela ter o momento dela de curtir. E hoje ela fala para mim, tá bom, mamãe, tá bom, agora deixa eu relaxar, deixa eu curtir. Né? Então foi tão interessante porque é o nosso papel também de fazer esse reflexo para o futuro, né? Que eu falo para ela, você não precisa fazer várias coisas toda hora, filha, não fazer nada também é bom. Então a gente já começa a trazer um pouco dessa psicologia positiva e desse não está, você está nervosa, eu sei, mas tá tudo bem, daqui a pouco você se acalma e todos esses momentos de se perceber, né? Nossa, mas eu tô encantada com a tua trajetória. E sim, já estou no link do site aqui para comprar o meu livro e dá para meia dúzia que precisa também praticar mindfulness. Com certeza, a ideia é a gente fazer essa jornada, então esse foi o primeiro, né? Foi um teste piloto, vamos dizer assim, olhando um pouquinho como gestão. E vem mais 2 aí, já está pré-encomendado, a gente já tem Uau! títulos. Aí, em breve, a gente vai estar falando um pouquinho mais. Então, essa jornada, ela começou a ser construída. E tem muita gente para chegar, tem muita coisa para acontecer. Vai ser incrível. A ideia é realmente levar mais pessoas e nada como mais gostoso, né, do que você ver o outro crescer também. Você vê que às vezes a pessoa só precisa realmente de alguém ali do teu lado, dizendo, tá tudo bem, vamos que vai dar tudo certo. Tô com você. Então... Aline, me tira uma curiosidade que talvez algumas pessoas tenham. Você comentou que é um livro e que ele tem várias propostas ali, né? Assim, a jornada, qual é a proposta da jornada? Tem um tempo específico para a pessoa fazer? Ou a jornada cada um vai no seu ritmo? Como que funciona isso, assim? Porque eu acho que talvez algumas pessoas estejam pensando assim, a jornada, né, como alguns cursos vendem, né? Em 3 meses você vai estar florida, você vai ter crescido, vai estar aí... Como que funciona essa jornada que você propõe ali para as pessoas? É começar a se conhecer e cada um no seu tempo? Então, vamos lá, né? Estamos em janeiro aqui, então, começar em janeiro e vamos o ano inteiro nessa jornada? Como que funciona isso? Claro, vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente fez foi fazer uma provocação, né? Então, a primeira página é um contrato teu. Você com você. Uau! Então, Que legal! Né? Porque, assim, colocar mais um livro, a gente teve bastante cuidado como que é ser isso, né? Colocar mais um livro no mercado, é como você comentou, é mais um curso, né? Qual que é a diferença disso? A diferença é a tua entrega, o quanto você vai estar disposto a investir em você, né? Não é pelo custo do livro,
é a sua jornada também. Então, ele tem 21 exercícios e ele vem trazendo, né, num formato de um florescer de uma plantinha, né? Quando ela está numa muda, ela vai crescendo, ela vira, né, uma pequena árvore e depois uma árvore. Então, se a gente olhar para a nossa vida, né, a gente retornando ali alguns momentos de infância ou como que começa esse desenvolvimento, como é que a gente vai crescendo no momento de coragem ali, com a adolescência, que eu vou enfrentar o mundo e depois a gente colher tudo isso. Como manter isso? Então, é essa a proposta e eu sempre trago assim, quanto tempo? O teu tempo. Pode ser que tem gente que pega e faz uma semana. Beleza, tá tudo bem. Tem gente que pega e faz em um ano. Tem gente que para em uma atividade e me manda mensagem, puxa, eu não consigo sair dessa atividade. A gente conversa um pouco, pronto. E aí depois a pessoa consegue, sabe? Ela vai realmente fazendo esse autodesenvolvimento. Essa é a proposta. Eu acho que é super legal. E também o que fica bacana é porque, assim, você escreve, né? Então, ele tem todo um suporte. Ele tem todo um kit. Então, ele vem o livro, ele vem um bloquinho de anotações, ele vem um papel carta com um envelope, que é uma atividade que você faz também. E você pode daí fazer isso e guardar. Então, você começa no início do ano com a tua, vamos dizer assim, com a tua consciência ali de como é que tá no começo do ano. Vou fazer a minha jornada. Por que não chegar em dezembro e você revisitar isso e ver o quanto você cresceu, o quanto mudou a tua cabeça, né? Isso é super bacana, né? Uhum. Eu tive aula com o Luiz Gaziri, né, que fala da ciência da felicidade, e ele falava de escrever, né, o que você foi grata, né, no final do dia, né, e eu comecei a fazer isso, e daí eu comecei a olhar no final do mês o que eu tinha anotado do dia, assim. No começo eu anotava coisas grandes, assim, né, aquelas coisas que aconteciam, de repente eu estava anotando coisas assim, eu estou grata porque hoje fez sol, eu estou grata porque eu consegui, né, ir para academia, comi bem, resisti a um refrigerante hoje. Então, eu comecei a reparar nas pequenas coisas. É tão legal isso, assim, você revisitar o seu eu até de um passado mais curto, mas é uma proposta dessa, assim, de você fazer por um ano, né? E olhar no final do ano como você estava no começo, acho que você vê o quanto você evolui, o quanto você cresce nesse ano, né? Hein, Ju, mas é também um acompanhamento de performance, né? Porque a gente tem muito isso no dia a dia do trabalho, de acompanhar performance, acompanhar resultado e tudo mais. Então, se a gente faz um trabalho para nós também, de uma maneira solta, você não vê isso crescendo e talvez não perceba o quanto o reflexo positivo disso. Mas isso é uma forma de acompanhamento, né? Não deixa de ser uma gestão também Exato, a sua gestão. da tua parte pessoal, né? Total. Você comentou da gestão, né, Aline? Acho que não deixa de ser, né? É a gestão realmente, né? Aquela história do ser 1% melhor todo dia é o jeito de você medir se realmente você está sendo 1% melhor todo dia, né? Sim, e você cria isso positivo na tua cabeça, né? Então, olhando pela neurociência e tudo mais, você começa a perceber que pequenas entregas, né? A gente fala isso no ambiente de trabalho. Agora, imagina você fazer pequenas entregas por você, como você colocou. A gente faz ali um monte de coisa, né? A minha lista de gratidão, que é um dos exercícios, a minha lista de gratidão era enorme, né? Pode ser que, puxa, eu comprei um calçado, sei lá, comprei uma bolsa nova. Tem gente que entende que felicidade é isso, mas ela é momentânea, né? Agora, você receber um abraço carinhoso de alguém que você gosta, você receber um elogio, são coisas que ficam gravadas dentro de você. E aí você começa a guardar tudo isso e chega um momento que você vê, nossa, olha quanta coisa bacana que aconteceu no meu ano. Então, por isso que eu brinco, realmente é algo diferente, é uma proposta de trazer, de você se permitir fazer a jornada. Então, é no teu ritmo. Fica a dica para vocês explorarem aí, desbravarem a jornada do florescer. Agora eu vou fazer uma provocação, Aline. Por que é importante falar de felicidade? Que balela, que felicidade. Para que falar disso? Eu também estava com essa
eu conheci, bom, existe, né, todo um movimento que fala sobre ciência da felicidade aqui em Curitiba. Eu conheci eles em 2016, a minha primeira pergunta foi, eu falei, imagina, capaz, sentar, falar de felicidade. E passou, né? 2020 estava eu em contato com esse movimento, e aí eu comecei a entender realmente, né, o que é felicidade, é você olhar você como ser humano, é você se perceber em pequenas coisas, né? Pelo que você é grato, pelo que você gosta, o que você curte. Então, a felicidade, você começa a tirar um pouco do dinheiro, porque hoje a gente vive para quê? Para comprar coisas, né? E cientificamente isso já foi comprovado. Você não vai ser feliz, você pode ganhar na Mega Sena. Quantas pessoas que são ricas e estão com alguma saúde mental, né? Ou estão com alguma coisa que não preenche, existe um vazio dentro de você. Então, é você realmente usar essas práticas, usar os exercícios e entender o que te faz feliz, né? Como é que você deixa teu dia mais leve? Então, eu acabo deixando uma provocação aqui para quem também nos escuta, né? Como que você vai viver uma vida mais plena, né? E aí, que legado que você vai deixar? Quantos dias a gente tem? A gente não sabe. E aí você fica correndo porque eu quero algo melhor, eu quero uma casa, eu quero um carro, e a tua vida está passando. E o que você curtiu? O que você foi fazer que você gosta? Então, é nesse sentido que a gente traz. O que é felicidade? Felicidade Eu é o que acho que você faz. é a gente parar para pensar um pouquinho realmente, né, no que está em volta, né? A gente realmente não sabe se amanhã a gente vai acordar, né? Não tem como a gente saber, né? E Então, felicidade é estar no meio de uma gravação, vem sua filha bem quietinha, te dá um abraço, te manda 1000 beijinhos assim, e sabe que tem que ficar quietinha. Ah, isso é felicidade, Aline! Sim, aí anota no caderninho hoje da da atividade do gratidão. final do dia, da gratidão, do que foi o dia de hoje, né? Fazer essa. Eu acho muito bacana isso. Você comentou desse movimento que tem aqui, a gente tem até o Congresso, né, da Felicidade, né? Então, eu acho que é um assunto que as pessoas não levam muito a sério, assim, e o quanto isso muda, né? Quando você vira essa chave e começa a perceber isso um pouco diferente na vida, né? A Com gente certeza. e é um exercício, você falou do treino do mindfulness, mas eu acho que o treino da felicidade é maior ainda, o esforço é 3 vezes maior, né? Porque para a gente não reclamar das coisas e não deixar as coisas ruins interferirem num dia é bem pior, né? Eu acho que a gente é contaminado o tempo inteiro por coisas negativas, por alguém que vem reclamando, por alguma coisa que chega que não é legal. E você ser o negativo, parece que ele é muito mais fácil de você absorver do que a pessoa que chega feliz, parece que é mais difícil de você ser contagiado por aquela felicidade do que aquela que chega de mau humor para te dar no escritório, em casa, né? Por que acontece isso, né? O que nos traz para esse lado, assim? Acho que isso é bom a gente refletir também para ver se a gente consegue começar janeiro melhorando um pouco nesse sentido, assim. Mas sabe que eu puxo a orelha das pessoas ao meu redor em relação a questões de negatividade, né? Então, por exemplo, dias chuvosos, a gente teve até desabamento, né, de BR, foi bem grave e tudo, mas a pessoa vê um dia nublado, cinza, e eu e minha amiga, a gente tinha muito isso, né? Nossa, mas que dia cinza! Aí a gente começou a inverter. Obrigada a Deus por ter olhos para ver esse dia cinza. Obrigada a Deus, porque eu consigo sentir esse vento, essa brisa batendo em mim, né? Porque, assim, as pessoas têm muito a reclamar. Ai, porque isso não deu certo, porque aquilo, porque... Tá, mas que bom que eu estou aqui, viva, que eu tenho pernas para poder andar, que eu tenho, né? Então, agradecer essas coisas, a gente inverte, vira uma brincadeira, mas que faz você parar. Opa, peraí, eu tô reclamando à toa, né? Puxa, que bom que eu consigo ver que o dia está cinza. Mas são coisas que a gente só dá valor quando a gente não tem, né? E aí a gente não se percebe. E é muito bacana a gente falar, né, sobre felicidade. Tem vários movimentos prós e contras no mercado, mas a grande proposta, né, estive no Congresso da Felicidade, a grande proposta é realmente a gente olhar o ser humano
né? Ou como ele pode se autodesenvolver e trazer que isso é uma outra parte que está vindo junto também, e ele é provado cientificamente, né? Então, não é algo que, é um momento que o pessoal só quer, né, falar de good vibes. Não, ele é aprovado, né? Então, assim, é isso que a gente tenta desmistificar. Por que a gente fala de felicidade? É para você criar esse background dentro de você, porque no momento que você está com alguma situação difícil, você consegue passar por aquilo mais tranquilo. E você não entra em crise. E eu vi que você colocou ali no mundo dos seus materiais que existe até um ranking e que o Brasil não está no ranking muito, numa colocação muito boa, né? Existe essa medição, efetivamente, é verdade isso? Sim, existe. É um relatório que sai sempre em março, né? Ele sai. Existe o dia da amizade, o dia da felicidade, então é no final de março. E o pessoal da ONU verifica, né? Então ele tem 5 eixos, no qual é colocado sobre corrupção, sobre renda familiar, sobre integridade, sobre saúde de qualidade de vida. Então ele vai fazendo várias questões. Então a Finlândia é o país que está aí já é o 5º ano consecutivo que é o primeiro no ranking. Eu brinco Nossa, é o lugar mais feliz, ó. Um pessoal muito feliz lá, e o Brasil vem perdendo posições, né? Então, a gente vê aí já um grande aumento, né, de saúde mental, realmente, as pessoas com mais ansiedade e depressão após a pandemia. A gente já tinha um índice elevado, e onde a gente vem falando, muitos psicólogos, psiquiatras, e todo esse movimento é realmente para a gente levar isso para a sociedade, essas práticas, ou, né, seja outras formas de apoio, tem grupos de apoio, tem rodas de conversa, e a gente realmente começar a se cuidar, porque se a gente não cuidar da gente, do nosso próximo, daqui a pouco a gente não tem mais conexão. O ser humano foi feito para viver em comunidade. E, gente, estamos em 38º. Ouça a rotina e se mude isso, por favor. A gente precisa melhorar essa colocação. Mas a gente tem que melhorar dentro da maneira como a gente vive, como o nosso país vive, né? Não adianta vir... tem muita gente com o movimento de querer imitar os nórdicos, né? Também nessa história de que, já que os nórdicos são felizes, vamos ser iguais a eles e vamos agir como eles. Eu acho que isso não funciona, né? Aquelas coisas de você... Claro que não é que você não possa seguir o exemplo deles, mas adaptar as nossas realidades também, né? Com certeza, tem nossa cultura, tem as nossas origens, né? É o nosso jeitinho brasileiro. Como que a gente vai ser feliz? Como que no carnaval a gente tem tanta gente feliz? Na verdade, a gente percebe daí que é uma felicidade passageira ali, quase que maquiada por uma festa, né? As pessoas estão por fora, estão bem, mas por dentro não estão bem, né? Então, acho que é esse que é o grande segredo, né? A gente tem que fazer a transformação de dentro para fora. Não adianta você estar linda, maravilhosa lá, rindo, e dentro está desmoronando, né? Eu acho que é essa que é a grande questão aí que vem nessa tua proposta do Florescer aí. Acho que esse é o convite que a gente faz para todo mundo, né? Pegar e começar a olhar um pouquinho mais para dentro e para dentro, para fora, olhando o que está acontecendo em volta, naquele momento teu do caos ali, nem que seja sentar e pegar como você falou, né, uma xícara de chá, de café, um copo d'água, sei lá, um suco, alguma coisa, e olhar de repente pela janela, né, dar uma respirada. De repente vai que tem um passarinho passando na janela ali, você fica olhando para onde que ele está indo. Acho que é tentar se conectar com alguma coisa que te faça bem naquele momento ali, para tentar centrar um pouco, né? E trazer a gente para um minutinho mais feliz, assim, né? E a gente trouxe ao longo dos episódios, das temporadas, aí várias inspirações, né? 5 minutos eu medito, a gente trouxe Obra Nossa, né? Que é um projeto muito bacana, que solidariedade também nos traz felicidade, né? Food Hero, hoje tem assim alguns bons passos aí que podem ajudar nessa jornada de bem-estar, de melhoria, de felicidade. E acho que hoje a gente dá mais um passo rumo a uma vida mais leve, a uma vida melhor. E Aline,
muito, muito, muito obrigada pela tua contribuição. Você é uma inspiração, e arrepio de falar, de verdade. Você está muito conectada com esse propósito meu e da Ju, do Rotine-se, e com certeza as pessoas que nos ouviram vão se inspirar e algo vai tocar para que a gente tenha um 2023 muito melhor, né? E que esse ranking aí possa se elevar, mas pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. Com certeza, muito obrigada pelo convite. Espero que vocês se inspirem também e deixe sempre aberto os canais, quem quiser conversar e tudo mais. A ideia é a gente fazer uma rede de apoio. É bom você ter falado dos canais, Aline, porque se você puder deixar os canais, os teus canais de contato para o pessoal poder entrar, quem se interessar pelo assunto, quiser conversar com você e poder te procurar aí, de repente se inscrever em alguma das suas palestras, comprar o livro, por favor, deixe suas redes para nós. Claro, eu uso bastante o Instagram para a gente falar um pouquinho mais disso, né? Então, é @Aline H. Lázari. Então, por lá tem o Linktree, tem a newsletter, tem sobre o livro, tem o canal do Florescer, que a gente está começando a construir uma comunidade. Então, é só ir comparecendo, por onde normalmente me acha. E eu tenho que pedir desculpa, porque ao longo do episódio eu chamei você de Lazari, e é Lázari. Me perdoe. Sigam lá, gente, acompanhem, sigam, interajam com ela é ótima, ela responde, e super engajada com esse assunto, acho que tem muito a contribuir aí para sua vida. Muito obrigada, Aline, e um bom ano para todo mundo, né? E vamos nessa aí, começar as nossas jornadas aí, na forma como acharmos melhor e no tempo que acharmos melhor, né? Obrigada, Aline. Gratidão. Um beijo. Beijo. Então, você que nos ouviu até aqui, convido você para continuar acompanhando o Rotine-se. Toda quarta-feira aí pela manhã você tem um encontro marcado com a gente. Acompanhe também nas redes sociais, @rotinice.podcast, e participe. Vai ser muito importante essa troca e a gente conta com você. Nos falamos na quarta-feira que vem. Abraço. Até. Tchau, tchau.